Hoje é sexta-feira, cadê você? Em homenagem ao aniversário de 25 anos do vice-campeonato brasileiro do Bangu, o Cadê Você de hoje relembra histórias com Ado, uma das principais personagens da final. Fábio Azevedo. Maracanã. Todo torcedor tem um momento marcante, um jogo inesquecível neste estádio. Por isso, o Cadê Você de hoje é aqui, com o ex-ponta esquerda do Bangu, Ado, que tem muitas histórias. Entre elas, o Campeonato Brasileiro de 1985, que a gente vai começar a curtir agora. Eu cheguei aqui, as pessoas acharam que eu tinha um pouco de jeito para bola, depois me levaram para Madureira, eu fui feliz em conhecer boas pessoas que me ajudaram bastante. O Bangu, Cachorro de Andrade, me comprou. O teu início no Bangu, como é que foi? Foi difícil chegar a um clube de uma maior expressão que o Madureira? No começo era difícil pelo Castor. O Castor era um dirigente que gostava muito de jogador de nome, né? Seu Carlinhos Maracanã, como era uma pessoa que gostava muito de mim, começou a acompanhar e começou a mostrar para o Castor que eu era um bom jogador. Ele tinha vindo a equipe pequena, mas que tinha tudo para fazer sucesso na equipe principal do Bangu. 85 foi um ano que marcou para você? Foi pelo pênalti, porque eu fui o melhor jogador na posição no Brasil. E tive a infelicidade de ter perdido um pênalti e as pessoas não esquecem porque era um clube pequeno, um clube que não tinha projeção nenhuma no cenário nacional. E logo em seguida a gente ir para a final do Brasileiro e eu ter perdido o pênalti, isso realmente marcou muito. Ado correu pra fora, Ado! Sim, sabe uma Copa do Mundo também você podia pensar em 86? Eu estava pensando por quê? Porque eu fui o melhor jogador na posição. E como eu era um jogador que muito versátil e gostava de marcar, e os treinadores gostavam muito dessa característica do jogador, eu acredito que isso faria sucesso também na seleção. Devolução a Tobi. E o Ado já está lá, hein? Ele fez o cruzamento na área, agora há pouco já estava lá para cobrir o seu lateral. 200 jogos pelo Bangu, você encerrou em 97, participação com a camisa alvirrubra. Grandes histórias, grandes momentos. Bangu e Ado acho que estão muito identificados, né? Estão bastante identificados e meu maior desejo daqui para frente é um dia trabalhar no Bangu como treinador. E venha dar uma alegria às pessoas que têm um carinho especial por mim. O Bangu tem também a sua história, a sua glória, enchendo seus fãs de alegria. O Ado deu muitas alegrias à torcida do Bangu. Agora, Gerson, você que sempre foi canhoto, o canhoto batendo pênalti naquele canto ali, não fica meio sem jeito, não, Gerson? O canhoto sabe bater pênalti de qualquer jeito, naturalmente, né? Obrigado. Porque o canhoto já nasce inteligente. Agora, o problema é que ele, pelo que viu ali, que nós vimos ali, ele virou demais o corpo e o pé. E aí vai para fora. Agora, ele bateu certo? Bateu, porque o goleiro veio para um lado, só que ele virou demais e foi para o outro. Mas isso acontece, né? Agora, o que a gente vai fazer? Mas o canhoto continua inteligente. E naquela época ninguém fazia gracinha para bater pênalti, como fez o Neymar na Vila Belmiro quarta-feira, hein, Gilson? Naquela época não tinha essas besteiras, não. Agora, Zé Carlos, inclusive, naquela época era Maracanã vazio, 120 mil pessoas. Bangu jogando com Curitiba, 120 mil pessoas, 130 mil. Maraca vazio. E hoje? Hoje estão brincando. Acho que vai dar 50 mil do meu, tá todo mundo apostando. Eu acho que dá uns 60 mil. Agora, vamos falar de Botafogo. O Louco Abreu não deve jogar contra o Vitória no Barradão no domingo. O artilheiro alvinegro só deve voltar contra o Atlético Mineiro no Engenhão. Falar em Louco Abreu, o Neymar quis imitar o Louco Abreu batendo aquele pênalti, ô Gerson? Mas nós estamos, né, discutindo isso sempre. Tem que dar um puxão de orelha no menino. O menino é bom jogador, mas é mascarado. Pode ficar certo que é mascarado. Não é só ele, não. Tem uns 3 ou 4 ali mascarados. Tem que dar um puxão de orelha. Sabe jogar? Sabe. Agora, olha aqui. Louco Abreu, presta atenção. Os caras não vão entrar mais nessa aí. Quando você for bater, o cara vai ficar parado até o último momento. Pensa que eles vão se atirar para você fazer essa graça que deu certo. Até quando?
Agora, por falar em Botafogo, quem me ligou ontem foi o Aguinaldo Timóteo. Ele está lá em São Paulo, mas está sempre ligado no futebol carioca. E ficou bronqueado com o Mano Menezes, com a convocação da seleção brasileira. Ele disse assim, lembraram dos garotos do Santos, da Vila Belmiro, e se esqueceram do Felipe Coutinho, que é a grande revelação do Vasco, só porque ele foi para a Itália. E realmente Felipe Coutinho jogou a bola redondinha e pela idade dele, quando se fala em renovação, ele até pode ser lembrado, Gilson. Mas talvez na frente o Mano Menezes, porque foi convocação para esse jogo, né, Zé Carlos? Que esse jogo na correria aqui, né? Arma esses jogos na correria. Quem sabe no próximo jogo ele aparece. Nossa, Aguinaldo, hoje vou sair para buscar você, para ficar comigo. Grande meu coração, botafoguense da Aguinaldo. Ah, moleque. Eu falei no Aguinaldo, me lembrei do Leão, rapaz. Sabe que o STJD meteu uma suspensão preventiva no Leão, no Rafael Moura e no Romerito, 30 dias, por causa da agressão naquele repórter da Rádio Metrópole lá de Salvador, lá no Barradão, naquele jogo entre Vitória e Goiás. E o Leão disse que não fez nada. Ô, Gerson, aí eu gostei do STJD nessa, porque se na súmula não estava, era o Périx Bassols, o auditor lá pediu a imagem e disse, não, houve agressão realmente, porque o juiz aliviou o Leão. Pela imagem que eu vi, o Leão bota o dedo no rosto do repórter. E fala um palavrão no microfone do rapaz. Fala um palavrão. Que tá errado. Exatamente. Aí, teve uma espanada, o cara meteu o microfone nele também. Foi isso aí, com o Leão. Aí separaram. Aí depois os jogadores é que correram, né, em volta do bolo e pegaram lá o repórter. Eu acho o seguinte, de uma maneira ou de outra, tanto o repórter quanto o Leão, no caso, treinador, jogador. Falta de respeito para um e para outro. Isso não pode existir. E o Fluminense enfrenta amanhã no Maracanã o Atlético Paranaense. O André Luiz dá dicas para conseguir mais uma vitória. Aline Bordalo. O empate com o Botafogo não deixou uma boa impressão na torcida do Fluminense. E os jogadores sabem disso. A gente sabe, né, que a gente deixou a desejar um pouco, né? Mas a gente já sabia que era um clássico, ia ser difícil. Todo mundo quer ganhar do líder, então a gente já sabia que ia ser uma pedreira aí, que não ia ser fácil ganhar do Botafogo. O próximo jogo é com o Atlético Paranaense, que vem de 2 vitórias consecutivas. O Fluminense, que passou o fim do ano passado fazendo tantas contas, não consegue se livrar dos números. A dúvida agora é sobre o esquema tático que Muricy Ramalho vai adotar. 3-5-2 ou 4-4-2? Todo clube que eu passei, né, eu joguei no 3-5-2, né, tanto no 3-5-2 como no 4-4-2. Então acho que não vai ter mistério ali por se ele entrar no 4-4-2 diante do Atlético Paranaense. Sábado será especial para André Luiz. Pela primeira vez ele vai jogar no dia do aniversário, 31 aninhos. Não precisa nem perguntar o que o zagueirão quer de presente. Eu ia pedir aí só para os meus companheiros, né, para de trabalho aí, que desse essa vitória para mim de aniversário, não, feliz aniversário aí, pô, eu ia agradecer muito, mas a gente sabe que do outro lado aí tem um Atlético Paranaense que vem querendo, né, é jogar para ganhar, né, conseguir os 3 pontos, aí esse é o objetivo, que vai ser o presente aniversário. Esse tem sido o grande desafio do Muricy, montar a zaga do Fluminense, e ele até que vem saindo bem. E o detalhe, há jogos que ele mete 3 zagueiros, como aconteceu lá na Vila Belmiro contra o Santos, e deu certo. E o esquema tradicional dos treinadores, como Carlos Alberto Parreira, o Mano Menezes, preferem 4 zagueiros. Ô Gerson, quando você era jogador, tinha essas alternativas, 3 ou 4? Tinha. O único que jogava aqui no Brasil, eu vou colocar assim, 4-3-3, era o Botafogo, por causa do Zagallo. Zagallo fechava como um terceiro homem. Todos os outros times jogavam 4-2-4. Era isso aí. Agora, o problema todo do Fluminense, uma sugestão aqui, Muricy, bota 18 no meio do campo para tomar conta dessa defesa. Porque essa defesa com 3, eles não sabem fazer cobertura. Tem que ter sempre 4 e 3 aqui no meio, ou 4 no meio, para defender os caras. E principalmente quando eles acham de sair com a bola dominada. Aí é uma tristeza. E eu chamo a atenção com a chegada do Muricy, quem cresceu de produção no Fluminense foi o Leandro Eusébio, hein?
tem mantido uma regularidade, tem jogado uma bola mal corretíssima. Recado final do Gilson Ricardo. Ah, garotinho, meu recado final. Galera, pela venda antecipada, domingo o Maraca vai explodir. Flamengo e Vasco, lembrando que o jogo é às 6h30. Estou ficando doidinho, às 4, às 5. Deixa eu só mandar dizer, 6h30. Valeria até uma preliminar entre juniores. Não faça isso, não tem. Não faz. Por que preliminar? Prende a galera no Maracanã e chega cedo. 6h30 chega... vai estragar o gramado. Ah, estragou o gramado? É brincadeira. A última do Gerson Ganhotinha. Eu também concordo com isso. Acho que tem que ter preliminar. Futebol feminino, né? Juvenil, juniores, acho que tem. Tá certo? Estraga gramado. São esses pés de chinelo aí, pé duro aí, chutando, chutando, fazendo buraco e tudo quanto é lado. Esse é que tem que sair. Os garotos, bota o garoto lá para jogar. E outra coisa, e um outro detalhe importante, você começa a conhecer os meninos que estão chegando para o profissional. É isso aí, ó.